Bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje foi um dia especial. De manhã nós comemoramos o dia da escola dominical. Tivemos um tempo agradável aqui, desde o café da manhã, da aula. E como é bom estarmos na igreja. Que cada um de nós possa sempre se conscientizar disso, né? Dessa necessidade, sentir falta de estar na igreja. Então que possamos participar de manhã, de noite, se possível durante a semana, porque quando nós estamos juntos, nós podemos, sim, de forma especial, compartilhar dessa comunhão com os irmãos e com o Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nesta noite, no Salmo 112. Eu farei leitura destes 10 versículos. Salmo 112. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. A sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Nós estamos estudando o Evangelho de João, e eu acredito que até aqui nós podemos perceber como o Evangelho de João apresenta Jesus. Os Evangelhos apresentam Jesus de uma forma um pouco diferente. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, como eu sou, como aquele pão vivo que desceu do céu. E nós estamos estudando a reação das pessoas diante de Jesus. No começo do ministério de Jesus, muitos começaram a segui-lo, devagarzinho tinha uma multidão o seguindo. Mas nós percebemos que ao Jesus manifestar qual era realmente o seu ministério, o discurso de Jesus foi chamado de duro. A mensagem de Jesus foi mal compreendida e as pessoas se afastaram dele. Basicamente, a gente percebe que o pecado tirou de nós consciência do que é realmente o mais importante. E Jesus, quando ele opera milagres, quando ele multiplica pães, ele está ali mais levando a mensagem de quem ele é, do seu poder, para que aquelas pessoas pudessem reconhecê-lo como Deus. E reconhecendo-o como Deus, entendesse o seu ministério, que era a salvação, que era direcionar a vida daqueles irmãos para a vida com o Senhor. Em alguns momentos ele diz, eu sou o pão. E quando ele diz, eu sou o pão, ele faz esse comparativo, né, com o pão humano, pão da terra, que é um pão importante que faz nos manter firmes, saudáveis, mas é um pão que não é suficiente. O pão que dá vida, o pão que sustenta é o pão do céu. É a nossa comunhão com o Senhor. O que as pessoas não entendem é que Jesus não está falando que basta ter o pão Jesus e que eles não vão ter outras coisas. Sempre vem à mente o versículo que diz que as demais coisas nos serão acrescentadas.
E eu achei muito interessante esse salmo, que ele traz essa ideia de mostrar como o homem que vive no temor do Senhor, que vive na presença do Senhor, é feliz. Como o homem que vive na presença do Senhor tem recursos, tem sustento, tem vida, tem alegria. Porque o inimigo quer colocar em nós a ideia de que quem é feliz é aquele que vive no seu egoísmo, na sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada. E nós sabemos que estes não têm felicidade, é uma felicidade que não se sustenta. Aqui no final do Salmo diz que o perverso se enraivece e o desejo dos perversos perecerá. Se enraivece vendo a prosperidade dos justos, a vida do justo, como é diferente. Tem o desejo que perece, porque o ímpio vive para satisfazer a sua vontade, os seus prazeres, e ele nunca está satisfeito, e nunca ficará satisfeito. Então esse salmo é muito especial. Eu sempre lembro do versículo 7, quando diz que não se atemorizará de más notícias, seu coração é firme e confiante no Senhor. Mas todo esse salmo, ele é bem especial para nós, e nós vamos estudá-lo um pouquinho. O versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Quem tem a vida plena? Quem tem a vida feliz? É aquele que tem muitas posses? É aquele que ganha um bom salário? É aquele que tem muitos seguidores nas redes sociais? Não, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor já está ligado, é aquele que guarda os seus mandamentos. É aquele que tem prazer em obedecer à lei do Senhor. Repare aqui que não é apenas obedecer de forma mecânica, de forma aparente. Não é aquele que obedece ou vai à igreja ou segue os mandamentos como uma obrigação chata, mas é aquele que tem prazer e tem alegria em vir à casa do Senhor. Como a gente estava falando há pouco, nós ficamos alegres de vir à igreja, de participar da escola dominical, de participar dos cultos, e é uma alegria diferente da alegria que o mundo traz. Como nós ficamos felizes quando chega o domingo, mas nós estamos felizes também durante a semana, quando podemos estudar a palavra do Senhor, quando podemos orar, quando podemos, assim, falar das coisas do Senhor. Essa alegria faz parte não de quem tem alguma coisa, mas de quem é alguma coisa. Não de quem apenas busca os prazeres ou admira as coisas que esse mundo tem, mas aquele que admira o Senhor, aquele que busca as bênçãos do Senhor. Nós somos felizes por aquilo que nós somos felizes, e até mesmo as bênçãos materiais só têm sentido se nós estivermos na presença do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A evidência daquele que teme ao Senhor é o prazer nos mandamentos, se deleitar nos mandamentos do Senhor. É ter amor mais pelas coisas do Senhor do que pelas coisas do mundo. Uma frase que sempre quando eu falo desse tema temor, que eu coloco como uma frase principal de entender o que é o temor do Senhor, é muito o desejo de agradar ao Senhor. Temer é aquele desejo profundo que nós temos no coração de agradar ao Senhor. E ao mesmo tempo, nós vamos buscar as coisas que o Senhor agrada. Quando você quer agradar alguém, você busca fazer aquilo que agrada a essa pessoa, não que agrada a você apenas. E esse temor do Senhor vai nos dar direção para aquilo que é realmente bom. Pois obedecer a Deus
mais do que apenas agradar ao Senhor, é estar naquilo que é o melhor. A vontade de Deus é o melhor para nós. Agradar ao Senhor é o melhor para nós. E assim traz bênçãos para nós. Na sequência do Salmo, nós vamos perceber aquilo que nós falamos há pouco. Enquanto que muitos entendem que para prosperar, para ter alegria, precisam usar da malícia, usar da fraude, ou pensar em si mesmo, ou buscar algo imoral, algo que não seja legal. O Salmo vai mostrar que nós, quando tememos o Senhor, quando andamos nos caminhos do Senhor, temos uma vida feliz. E aqui ele fala de uma prosperidade, de uma alegria que vai além de nós mesmos, que vai para a nossa família, para a nossa geração. Nós percebemos que uma das questões que o mundo tem clara, visivelmente demonstrado como é furada essa questão de busca de prazeres, é que o mundo vive num problema social, num problema familiar enorme. Você vê que as famílias estão despencando, né? O número de divórcios cada vez mais aumentando, filhos que estão contra os seus pais, e a gente percebe que alegria é essa? Tão individual assim, a ponto de você não se importar mais com a sua própria família. E aqui ele já começa falando isso. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O bem-aventurado tem uma família abençoada. E ele, desde o momento aqui, ele fala sobre provisão, sobre ser bem-sucedido. E claro que muitas dessas passagens não quer dizer que todo crente, vamos dizer assim, será rico, ou terá tudo que pensa, tudo que quer, terá luxo. Mas nós percebemos que aqui ele fala a respeito de uma questão lógica. Eu creio que nós temos dificuldades, porque às vezes nós vivemos num contexto diferente, nós vivemos num contexto talvez de muitos impostos, ou de profissões que não vão dar assim, digamos assim, um salário que seja confortável, mas a ideia de prosperidade vai muito além de alguns tipos de riquezas. O rico não é aquele que tem muito, mas é aquele que é alegre, que é feliz, que se contenta com aquilo que ele tem. E quantas vezes nós temos dificuldades em relação às finanças, porque nós temos dificuldades em nos adequar na posição que nós temos, em relação a quanto nós ganhamos, quanto nós recebemos. E se você gasta um pouquinho a mais do que você recebe, você vai viver sempre apertado. Mas se nós estivermos fazendo ali com o que nós temos, né? Comprando as coisas que são possíveis diante do nosso orçamento, nós vamos ser felizes com aquelas coisas que nós assim nos alegramos. E aqui ele fala então de prosperidade, de ser bem-sucedido. E a gente pensa, realmente, uma família cristã que não vai gastar, seja com vício, seja com drogas, seja com algumas coisas que são gastos relacionados a uma vida desregrada, a uma vida desequilibrada, nós temos algo para ser bem-sucedido. Uma família cristã, um pai cristão, que é educado, que se esforça, que trabalha, que estuda, ele provavelmente vai conseguir determinado trabalho, um sustento necessário para a sua vida. Como já disse, existem casos e casos, mas a vida com o Senhor nos leva a uma vida de prosperidade em muitos sentidos. E nós podemos assim viver nesse tempo felizes com aquilo que nós já possuímos. Depois ele fala a respeito da questão da justiça, questão de uma vida de integridade. E aqui ele diz então, versículo 4,
Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece, empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Ele já tinha falado sobre a questão da justiça no versículo 3, quando ele diz a prosperidade, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui ele fala sobre essa questão, nós, se tememos ao Senhor, vamos praticar a justiça, porque faz parte da nossa vida com Deus, e assim nós vamos ser abençoados e abençoaremos o próximo. Quando ele fala sobre a ajuda, né, quando emprestar ou ajudar, ele está falando a respeito de coisas que fazem parte da nossa vida. Lá no versículo 9 ele diz: distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. É alguém que está interessado em praticar a bondade, em agir com justiça, em fazer o bem. E assim nós percebemos que a nossa vida de bem-aventurado é uma vida de alguém que busca o bem para com o próximo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós somos abençoados. E essa bênção, ela não fica simplesmente para nós, né? Nós queremos assim contribuir, nós queremos abençoar outras pessoas. Sendo que a principal bênção que nós podemos ter na vida de outras pessoas é de forma a falar com pessoas, a anunciar a palavra de Deus para pessoas, a animar as pessoas, a confortar as pessoas. Isso todos nós podemos fazer, mesmo sem tendo uma condição financeira para ajudar muitas pessoas, mas nós podemos ser bênção aonde nós estivermos, levando a paz, anunciando coisas boas para aqueles que estão ao nosso lado. Uma outra questão que é trazida aqui é em relação também a uma vida, digamos assim, de ser sustentado emocionalmente, né? Quando ele fala jamais será abalado, depois ele fala não se atemorize das más notícias, ele fala de um coração confiante. Nós percebemos que o homem de Deus, o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado nesse sentido. E a gente percebe que o texto fala exatamente sobre essa bênção que está relacionada à confiança que nós temos em Deus. Se nós conhecemos a Deus, nós sabemos que existem dificuldades, e não que a gente não seja, digamos assim, nunca abalado por nada, né? Nós passamos por dificuldades, mas ao mesmo tempo que nós passamos por essas dificuldades, nós não somos detidos diante dessas dificuldades, nós confiamos no Senhor. Tem algumas palavras aqui que falam sobre isso. Primeiro ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. Quem faz isso? É o próprio Deus. As trevas, os problemas, as dificuldades, as tristezas que nós enfrentamos, elas são por Deus bondosamente transformadas, iluminadas. E Deus coloca a luz nessas dificuldades. Quando a gente passa por dificuldades, como eu acabei de dizer, não que a gente não se preocupe, que a gente não fique ansioso por algum tempo, mas quando nós passamos por essas dificuldades, nós sentimos algo tão especial, que é a presença de Deus trazendo luz naquelas trevas. Enquanto que o mundo, quando passa por dificuldades, ele está em desespero, em pânico, ele está indo para a destruição. Nós somos muito abençoados, mesmo em meio às dificuldades, né? A gente sabe como Deus é bom para conosco. Ele nos livra das calamidades, Ele ilumina esses momentos que nós vivemos, né? Que nós passamos por essas dificuldades. O versículo 6 diz, jamais será abalado, será tido em memória eterna, né? Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Más notícias,
Eu fiquei pensando aqui em relação às más notícias. Quando uma notícia vem, ela vem de uma forma em que nós ou podemos aumentar aquilo, nós podemos potencializar aquela má notícia, ou nós podemos quietar no nosso coração e dizer, não, peraí, não, tem que ter uma saída, tem um jeito. E muitas vezes as más notícias são notícias mentirosas, são fake news, né? Como se diz muito, a gente tem visto isso. Nós não podemos nos alarmar por notícias, porque as notícias geralmente são em relação a algo que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Nós temos que nos preparar, mas aguardar o momento certo. E quantas vezes a gente percebe que as más notícias, elas são de coisas que nem irão acontecer. Elas são de invenções que a nossa própria mente criou, ou de um boato que alguém falou. E nós precisamos ser firmes, não se atemorizar, não dar ouvidos a rumores, não ser pessimista, não antecipar o sofrimento, mas confiar no Senhor. Por isso que a gente descansa. Aqui diz que ele não se atemoriza porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. Coração firme, que não teme. A notícia que nós vimos há algumas semanas da falta de pão, né? E Jesus diz, eu vou multiplicar esses pães. Então nós falamos que diante de uma má notícia, diante de uma situação difícil, o que você tem nas suas mãos? O que você tem para dar o pontapé inicial? Que seja pouco, mas é o início. E Deus vai multiplicar, Deus vai resolver, Deus vai trazer a solução diante daquela situação difícil que nós estamos enfrentando. A partir daqui, nós percebemos que o salmista fala sobre a diferença do ímpio. Lembra que o salmista ele tem uma missão aqui. Ele tem uma missão de mostrar para nós como cristãos que nós temos uma vida feliz, nós temos uma vida de prosperidade, nós temos uma vida de alegria, nós temos uma vida cheia, que isso não é atributo ou parte da vida do ímpio. Que quantas vezes nós ouvimos alguém falar, né, a respeito de ser honesto, a respeito de ser uma boa pessoa, é um elogio para o honesto, mas no fundo as pessoas falam, mas quem vai por esse caminho vai sofrer, vai para o caminho de Deus, você vai só ter dificuldades, você vai só enfrentar, digamos assim, entre aspas, tristezas. E o que o salmista vem falar que não é assim. Nós vamos e podemos ser bem-aventurados e seremos bem-aventurados. Quanto mais nós tememos ao Senhor, quanto mais nós buscarmos o Senhor e não as coisas deste mundo. E aí então ele, para deixar bem claro isso, ele fecha no versículo 10 dizendo que o perverso, ele tanto tenta buscar alegria e paz e não consegue, e quando ele vê o homem de Deus ali prosperando, ele se enraivece. Ele arranja os dentes, se consome. E o desejo dos perversos perecerá. Ele não vai alcançar aquilo pelo qual ele tanto buscou. Então, irmãos, o que esse salmo traz para nós? Que nós somos bem-aventurados. E que nós temos uma família bem-aventurada. Que a nossa família pode ser uma família feliz. Quais as consequências de temer ao Senhor e ser bem-aventurado? Nós vamos poder prosperar na nossa vida, de diversas formas. Nós vamos poder dizer que nós temos uma vida feliz. Com muito, com pouco, nós vamos saber viver felizes.
nós vamos poder fazer o bem. O bem-aventurado é benigno, é misericordioso, ele é justo. Então nós temos essa característica importante como cristãos, a necessidade de ajudar o próximo, de ser misericordiosos com o próximo, de ser bênção na vida do outro. Hoje as pessoas estão tanto buscando, né, psicólogos e não sei mais o que, e fazendo tantas coisas para buscar um consolo. E às vezes você não tem um curso, mas você, com uma palavra, com uma leitura bíblica, você pode confortar um amigo, um colega. Se você vê alguém passando por uma dificuldade, você fala: olha, eu posso ir na sua casa uma vez por semana para a gente ler a Bíblia? Você lê um salmo com essa pessoa, faz uma oração. A gente pode ser bênção na vida dos outros. Em relação a finanças também, né, quando fala aqui que tem esse objetivo também de guardar alguma coisa para ajudar o próximo. E em terceiro aqui, não será jamais abalado. Então, uma família bem-aventurada, não só sozinho, mas uma família. E aí, casa, prosperidade, bondade, no sentido que nós vamos ajudar o próximo, e firmeza, não será abalado, firmeza. Como o mundo vive sem firmeza, sem uma estrutura emocional, Deus nos dá isso, temer ao Senhor, buscar o Senhor nos dá essa firmeza. A nossa alma, estando firme, estando alimentada, nós temos uma mente sadia, nós temos uma alegria, não estamos todo doloridos, né, por qualquer notícia, qualquer coisa. Nós não estamos tão ansiosos em relação às críticas, não somos abalados facilmente. Essa é a nossa vida. Enquanto que o ímpio vive furioso e tem seus planos frustrados, nós somos bem-aventurados, temos o caminho do Senhor. E eu quero terminar com como o Salmo começa. Como que ele começa? Aleluia! Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Lembremos de Jesus, a mensagem de Jesus é que nós devemos buscar, alimentar dele, e assim nós teremos uma vida de fartura, uma vida de paz, uma vida de crescimento, prosperidade. Lembremos de viver nesse mundo, mas sempre agradecidos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nos reunimos em Tua casa para estudar a Tua palavra, ó Deus. Para, ó Deus, estarmos nos preparando, ó Pai, para mais uma semana e para nos conscientizarmos realmente de quem nós somos, ó Pai, como filhos do Senhor. Somos bem-aventurados, somos abençoados, ó Pai. Ó Deus, tire de nós qualquer preocupação em relação à vida, como se nós não tivéssemos apoio, como se nós fôssemos mais frágeis ou menos alegres do que qualquer outro, Deus. Que o Senhor Deus abra o nosso coração para essa mensagem, Deus. E assim abençoe a nossa vida, abençoe os nossos filhos, abençoe a nossa família, Deus. E assim nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.